Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e, como prometido no vídeo passado, hoje a gente vai falar sobre calvinismo. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre o calvinismo e se você não conhece ele, é aquele papo sobre predestinação, não sei se vocês já ouviram falar. Bem, tem a questão do livre-arbítrio, que significa que a gente tem escolha sobre todas as coisas da nossa vida, enquanto o calvinismo prega a predestinação, que é o contrário disso. Só que o calvinismo ele se preocupa mais na questão da salvação do homem. O homem pode ou não escolher ser salvo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O calvinismo ele tem 5 pontos, sendo ele a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Não vai ser um vídeo muito detalhado, eu não vou me aprofundar muito, mas eu só quero trazer aqui um parâmetro para vocês verem como é que é o calvinismo. O primeiro ponto, como eu falei, é a depravação total. O que significa depravação total? A depravação total é dizer que todo ser humano que existe atualmente, todo ser humano que já existiu e todo ser humano que há de existir, todos eles cometeram pecado. Todos eles são culpados perante a Deus. Deus pode julgá-los porque eles são culpados. Pode ser que seja uma criança recém-nascida que ainda não teve tempo de pecar? Sim, mas por que ela teria pecado? Porque ela está no cinturão de Adão, igual eu falei ontem. Quando a gente está em Adão, a gente tem pecado dentro de nós. E quando nós estamos fora de Adão, a gente está em Cristo Jesus. Mas enfim, a depravação total é isso. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Para citar uma passagem bíblica que dá essa ideia da depravação total, que todos nós pecamos, eu vou usar Romanos 3, do 9 até o 12. Todos estão debaixo do pecado. É como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vale ressaltar também que na depravação total, todo ser humano rejeita a Deus. A natureza pecaminosa do homem rejeita a Deus por conta da sua glorificação e também da sua perfeição e da sua santificação. Por isso, nós dizemos que na depravação total, o homem é o inimigo de Deus. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, que é também conhecida como predestinação. O que é a eleição incondicional? Significa que o homem ele não escolhe se ele é salvo ou não. O único que pode fazer isso é Deus. Então Deus é injusto de não salvar todos? Não, porque a gente estava falando na depravação total que todo homem é culpado, todos eles carregam uma culpa. Então não é como se nós fôssemos apáticos, como se nós fôssemos criaturas boas que não fizemos nada de errado. A gente é errado por natureza e a gente é julgado por isso. E na eleição incondicional, o que acontece é que Deus, pela vontade dele, porque ele quis, ele vai e salva alguns de nós, elege alguns de nós para serem salvos. E uma passagem bíblica que eu escolhi para falar sobre a predestinação, ou como o termo técnico diz, eleição incondicional, eu vou usar novamente o livro de Romanos, mas agora no capítulo 8, no versículo 29 e também o versículo 30. Porque os que antes conheceu, ou seja, os que Deus antes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito, ou seja, o primeiro filho, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. O que é expiação limitada? Expiação, primeiramente falando, é o termo que a gente usa para o momento em que Jesus Cristo remiu os nossos pecados, que ele expiou os nossos pecados, que ele perdoou os nossos pecados. E seguindo a linha de raciocínio, que Deus chama apenas alguns dos pecadores para serem santos, não faria sentido Jesus se sacrificar por todos eles. Afinal de contas, ele só teria morrido pelos que ele quis salvar. E não tem muita coisa a se dizer, é basicamente isso daí, Jesus não morreu por todos porque nem todos vão ser salvos. É também muito difícil você encontrar alguma passagem bíblica que fale que Jesus não morreu por todos, e às vezes que aparece por todos, ele significa a igreja, todos que estão na igreja. Mas eu gostaria aqui de citar Efésios 5:25, em que Paulo, dando admoestações aos maridos para como cuidar das esposas, ele fala assim: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, há uma relação entre a igreja, os salvos, os eleitos, como diz a eleição condicional, com Jesus Cristo, em que ele morreu justamente para a igreja, e fora da igreja ele não teria morrido por ninguém. O quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível. Esse é um ponto um pouco mais interessante de ser dito. Bem, lembra que eu falei na eleição condicional que não é da decisão do homem ser salvo ou não? Pensa que você não quer ser salvo, porque afinal de contas essa é a sua condição normal como ser humano pecador. Você está embaixo da depravação total e você rejeita a Deus, você o recusa. Então como é que eu posso ser salvo? Esse é meio que o processo de purificação do calvinismo.
Bem, o que acontece é que Deus planta em você a vontade, o desejo e o amor por Ele. E como exemplo eu posso citar aqui Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, que diz que, portanto, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu também gosto de usar o exemplo do faraó de Êxodo, em que muitas e muitas vezes é dito que ele tinha um coração duro, então o coração do faraó se endureceu e coisa do tipo. Bem, é como se Deus tivesse amolecido o nosso coração, de maneira que a gente aceitasse Ele. A graça irresistível é basicamente isso, você não consegue resistir à graça de Deus, porque Deus faz você ter o sentimento de amor por ela. Dessa forma, uma vez que você é justificado, você é salvo, segundo o calvinismo aqui, você não consegue recusar, porque é uma coisa tão boa, é um sentimento que você tem assim, que Deus te coloca, que você não consegue recusar. O último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, que diz que se você for salvo uma vez, você é salvo para todo sempre. Não tem nenhuma ação que você vai fazer que vai te distanciar da salvação que está em Cristo Jesus, que Deus te entregou por meio da sua graça por conta da predestinação, porque você era um eleito. Uma passagem que fala um pouco disso, sobre não ser conseguido perder a salvação, é João 10, do versículo 28 e também o 29. Jesus estava falando sobre as suas ovelhas, é o capítulo que ele fala que ele é o bom pastor, e aqui ele diz o seguinte: eu dou-lhes a vida eterna, as ovelhas, ou seja, os eleitos, segundo o calvinismo. Eu estou usando esse termo eleitos por conta do calvinismo. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. É basicamente dizendo que o pecado não prevalece mais com a gente quando a gente é justificado. Não há ação que nós façamos que possa nos distanciar. Aí você pode estar se perguntando, mas Gil, e a apostasia e pessoas que eram cristãs e depois se saíram das denominações cristãs, saíram do cristianismo? O que será delas? Bem, isso daqui dá a entender que elas nunca haviam sido salvas. Por quê? Porque a perseverança dos santos é isso. Os santos, eles vão perseverar até a vida eterna, até o outro lado da eternidade. E no momento em que você entra e você sai da esfera do cristianismo, você meio que não foi salvo. Você pode até sair e voltar de novo. E aí sim você pode ser salvo. Foi o que aconteceu comigo. Eu cresci num lar cristão, fui batizado, depois eu saí, comecei com pensamentos descrentes, virei um agnóstico, estava me tornando ateu, e bem, eu voltei. Eu havia sido salvo quando eu ia na igreja quando eu era criança? De modo algum, mas eu fui salvo agora. Ou talvez eu tenha sido salvo naquele momento. Só que pelas minhas ações, assim, nunca mudou minha salvação e eu só me acheguei novamente. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E se ficou alguma dúvida, você quiser deixar alguma crítica, qualquer coisa, comenta aí embaixo. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Até lá e tchau.